Olá a todos que estão ouvindo Chutando a Escada. Meu nome é Camila e sou co-presidente da segunda edição da Pour le Brésil, uma conferência organizada por estudantes da Universidade Sciences Po aqui em Paris. O tema Desigualdades e Reconstrução Pós-Covid, Perspectivas para o Brasil, será discutido em 6 painéis: Educação, Direitos Humanos, Saúde, Economia, Democracia e Meio Ambiente. A conferência acontecerá entre 18 e 27 de junho, é online e gratuita. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Aniele Franco, Érica Hilton, Eduardo Suplicy, Ailton Krenak, Luísa Trajano e Fernando Henrique Cardoso são alguns dos nomes confirmados. Siga as nossas redes sociais, @pourlebrasil. Esperamos por vocês. Obrigada! A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Muito bem, Carol. Então, como com tradição não se brinca, a gente recebe aqui pela terceira vez, amigo da casa já, o Celso Rocha de Barros. A conversa está virando um clássico. A gente começou a bater papo com o Celso no longínquo ano de 2019, quando a gente achava que a principal preocupação nossa era a Vaza Jato e o Sérgio Moro. Pois é. Né? Celso, prazer receber aqui. Quem não te conhece, o Celso é colunista da Folha de São Paulo, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, enfim, um comentador político assíduo aí nos mais diversos veículos, e é sempre bom ter você aqui para bater um papo. Poxa, eu que agradeço, é sempre um prazer, assim, a gente já tem a nossa tradução anual aqui, né, cara? E vamos torcer para que, pelo menos dessa vez, quando a gente terminar dizendo tomara que no ano que vem esteja melhor, tomara que esteja mesmo, que até agora só deu errado. Prazer, Celso. Prazer é meu. E, ô, Geraldo, você vai contar que você vacinou ou não? Você pulou essa parte, né? Você sabia que eu ia fazer um bullying aqui, né? Você ia fazer um bullying? Por quê? Lógico, porque eu não fui, né? Eu tô na fila ainda aqui. Dizem que quem tem menos de 1,60 vai esperar até o ano que vem pra vacina. Se fosse pela altura, eu tava ferrada. Mas aí o Felipe seria o primeiro. Mas a gente tá avançando aí devagar, né? Bem devagar. E parabéns aí por essa conquista. É muito bom ver as pessoas que a gente... Os nossos acquaintances. Parabéns nada, parabéns pro SUS que sobrevive a esse governo do inferno e esse desmonte que já não é desse governo, já é de muito tempo. Parabéns para esses caras que estão na linha de frente. Com certeza. Eu vacinei mesmo semana passada, vacinei porque eu sou professor de ensino médio, vacinei com todos os outros colegas do ensino médio da minha faixa etária que já deviam ter sido vacinados muito antes. Mas a gente fica só torcendo, né, para que essa vacina chegue para todo mundo, para que essa vacina chegue para os trabalhadores essenciais, que muitos deles ainda, né, é curioso o que se chama de essencial hoje em dia, né? Mas só torço para que todo mundo tenha acesso aí o mais rápido possível e que, se isso servir de alguma coisa, que sirva para se parar de duvidar de conhecimento científico, para se parar de escamotear, de lapidar serviço essencial que todo mundo devia ter acesso, né? Com certeza. Mas você viu que eu fiquei muito sério com essa sua brincadeira, né, Carol? Eu vou aproveitar para dar uma deixa pro Celso, então, porque sempre quando eu falo disso, eu falo da vacinação, alguém fala parabéns, é um ato tão simples, tão curto, a vacina, em 1 minuto você tomou uma vacina e não precisava ser assim, né? Acho que isso é que a gente tem que sempre frisar. A gente a gente tinha todas as condições de estar numa situação completamente diferente. Esse governo teve todo o aviso do mundo. A crise estourou primeiro na China, depois na Europa. A gente viu o que aconteceu lá fora, a gente viu o que aconteceu no mundo todo. A gente teve meses para se preparar, a gente tinha as estruturas colocadas, funcionando para se preparar. E não precisava ser assim. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer, né? Era possível ter sido mais fácil. E a sua última coluna, Celso, fala um pouco disso, né?
fala um pouco desses 90 mil mortos que a CPI já identificou, pelo menos já conseguiu atribuir ao presidente da República, que não precisavam estar mortos, né? Exato. E coloca um cenário muito claro de atribuição de culpa, e um cenário em que, se os privilégios previdenciais forem revogados, o Bolsonaro pode ser responsabilizado pelo que ele fez, né? Fez e continuam fazendo, né? Desculpa, Geraldo, mas continuam fazendo deliberadamente, né? Assim, provocando essa CPI, inclusive, né? Sem nem mudar o discurso. O que você acha que isso significa para a nossa democracia, Celso? Vamos lá. Bom, assim, o que fica claro é que, assim, nesse primeiro ano de pandemia, as instituições de controle fracassaram espetacularmente, né? Assim, não é para deixar o cara matar 100 mil pessoas. Assim, se tiver uma função para divisão de poderes, tem que ser evitar que o presidente mate uma parcela significativa da população. Então, assim, o número agora já é maior que 90, né? Porque a gente não sabe com precisão, mas o 90, para quem não está acompanhando, são as projeções do epidemiologista Pedro Alau, que quando sai na CPI uma notícia de uma comprovada decisão de não comprar vacina do governo Bolsonaro, ele pega a data em que a vacina teria chegado, joga no modelo epidemiológico, que já traz o que nós sabemos sobre a correlação comum entre vacinação e número de óbitos, e joga como é que estava a taxa de contágio naquela época, etc, etc. E a da Pfizer dava entre 5 e 25 mil, a menor estimativa era 5, e a da Coronavac, do Butantan, que eles não aceitaram, dava 80 e tantos mil, não sei o quê. Então, o 90 mil é o mínimo das duas estimativas. Entendeu? Então, já tinha passado de 100, certamente, com toda a probabilidade, quando eu falei 90, e agora a gente já tem a notícia do COVAX Facility, né, que foram 43 milhões de doses que o governo recusou. Assim, faltam 10 mil só para cruzar 100 mil, é absolutamente impossível que essa decisão sozinha não faça cruzar a linha de 100 mil com folga. Né? Então, a gente está falando, basicamente, de um número de mortos maior do que o dobro, ou melhor, se você quiser pegar todos os assassinatos cometidos no ano passado e todos os assassinatos cometidos no ano retrasado no Brasil, a soma é menor. Entendeu? Então, o Bolsonaro matou mais gente do que todos os assassinos brasileiros de 2019 e de 2020 somados. Então, assim, isso é provado, assim, isso não é um negócio assim que a gente pode... Porque, assim, a partir de certo número é incerto, assim. Por exemplo, essa coisa dele falar que não é que as pessoas podem sair na rua, ele certamente tem alguma responsabilidade, mas alguém pode dizer, mas o cidadão também tem alguma responsabilidade de ter acreditado nisso, enfim. A partir de um certo número começa a ficar... A responsabilidade existe, mas já é mais discutível. Mas essas decisões da vacinação são indiscutíveis, não tem que os caras rebolarem para fazer. Toda coluna eu boto assim, se alguém no governo tiver uma estimativa diferente dessa, manda aqui que eu publico. Ninguém manda, não tem. Então, isso traz uma situação política meio peculiar, que assim, o Bolsonaro sabe que, se as instituições funcionarem, ele vai ser preso. Né? Assim, ele não vai ser preso enquanto ele é presidente, porque ele já conseguiu formar uma base no Congresso para não sofrer impeachment, para não autorizarem processo contra ele. A gente sabe que o PGR está no bolso, né? O PGR é dele, não faz absolutamente nada. Essa CPI, ela deveria ter sido desnecessária, o PGR devia ter instaurado um procedimento para averiguar isso um ano atrás, entendeu? Quando o número de mortos era 200 ou 300 mil pessoas a menos. Então, a gente tem que dividir essa responsabilidade com o Aras também. Então, ele não deve sofrer nenhuma grande penalidade enquanto ele for presidente, mas se ele perder a eleição, no dia seguinte ele está sozinho. No dia seguinte, essa turma toda que está com ele não apaga ele do WhatsApp, entendeu? Assim, ninguém mais quer saber desse cara. E aí, se as instituições funcionarem, se a polícia funcionar, se o Ministério Público funcionar, enfim, ele vai ser preso. Né? E ele sabe disso. Entendeu? Tanto que, por exemplo, você pode notar que, por mais que isso deva despertar ódio mortal em cima dele, o Ministério da Saúde faz questão de correr atrás, de mandar vacina para a comunidade indígena, para quilombo, etc., porque eles sabem que isso é mais fácil de tipificar como genocídio. Então, ele sabe o que ele fez, assim, ele sabe o risco que ele está correndo. E aí isso coloca um problema para a nossa democracia, né? Porque ele já é um cara golpista, ele já é golpista desde que nasceu, assim, o histórico de manifestações golpistas dele é longuíssimo. E agora, como eu disse na coluna, ele finalmente achou um problema que, de fato, poderia ser resolvido por um golpe de Estado, que é ele não ser preso, né? Entendeu? Assim. Então, assim, o incentivo para ele tentar uma escalada autoritária cresceu muito, porque ele sabe que se o Brasil continuar a ser uma sociedade com instituições modernas, ele está ferrado. Né? A não ser que ele fuja, alguma coisa dessa, sei lá.
Então, assim, o que eu disse na última coluna é que assim, não dá para a gente achar que vai ter uma vida política normal daqui até a eleição, em 2022, com isso, com essa espada na cabeça da democracia brasileira. Entendeu? Com o presidente deixando claro que ele pretende dar um golpe se ele perder a eleição, e a gente sabendo que ele tem os incentivos para isso, porque ele cometeu crimes gravíssimos que ele vai ser punido por eles, se as coisas funcionarem normalmente. Essas coisas funcionarem, elas já deveriam estar funcionando, né? Se elas funcionarem normalmente, você está enfatizando aí, a gente tem instituições relativamente sérias, instituições que cumprem seu papel minimamente. Se isso existisse de fato, ele já não deveria estar ali, né? Porque, assim, acompanhando a CPI, você fala o que mais precisa. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, o que ficou claro é o seguinte, as instituições fracassaram vergonhosamente, mais ou menos ali de maio do ano passado, quando já estava claro que ele ia fazer, e, aliás, ele estava tentando dar um golpe de Estado para completar a situação, mas é a época que ele faz um acordo com o Centrão. Então, ele se segura, ele não cai. No final do ano, parece que a pandemia vai arrefecer, um monte de gente vai vir a turma do deixa disso, tem capa de revista dizendo segunda chance, não sei o quê, mas ele ele já teve várias chances, ele nunca volta atrás, ele não modera de jeito nenhum. E a essa altura, eu acho que o sistema político já desistiu dele nesse sentido, já desistiu que ele seja, da possibilidade de ele ser um cara moderável, assim. E isso claramente fracassou. E aí, quando bateu a segunda onda, a gente estava completamente indefeso. A gente tinha um governo que combatia o combate à pandemia. Né? E se não fosse pela concorrência do Dória, a gente pode apostar que ele não teria comprado vacina nenhuma nunca. Ele, de fato, apostou nessa história de imunidade de rebanho para não travar a economia e a economia chegar forte em 2022 e ele se reeleger. Então, assim, foi um fracasso institucional gravíssimo. Recentemente, eu acho que há sinais de uma certa recuperação. Eu acho que começa com a renúncia dos chefes militares. Porque eu acho que boa parte dessa história das instituições não funcionarem é porque todo mundo sabia, e embora nem todo mundo falasse em voz alta, que o Bolsonaro estava enchendo o governo de militar porque ele planejava uma escalada autoritária. Né? Então estava todo mundo com um raciocínio meio assim, se a gente segurar esse cara sem dar golpe até 2022, daí ele perde a eleição e a gente volta à normalidade. Entendeu? Eu acho que esse era o raciocínio. E deu errado, né, como a gente pode ver. Mas, além disso, quando os chefes das Forças Armadas deram essa distanciada para o Bolsonaro, eu achei que dali pouco depois você teve a decisão do Supremo mandando o Senado abrir a CPI, e a CPI está funcionando. Assim, eu acho que a CPI está fazendo um bom trabalho. Assim. Então, dá a impressão de que algumas coisas, pelo menos, voltaram a funcionar como funcionavam em outros governos. Mas, obviamente, isso não vai ser tranquilo, porque já tem uma contraofensiva, já caiu uma delegada que ia investigar o Bolsonaro no negócio dos atos democráticos. Então, assim, essa guerra vai continuar até ele cair, entendeu? E talvez depois, porque numa dessas, se ele perder a eleição, mas continuar forte, ele vira uma oposição golpista. Então, assim, a democracia brasileira precisa realmente castrar o bolsonarismo, entendeu? Precisa falar assim, ou isso aí acaba, ou então isso tem que tomar uma porrada que eles baixem a bolinha e aceitem jogar dentro da regra do jogo. E isso ninguém conseguiu fazer. Então, assim, você tem toda a razão de estar preocupado com o funcionamento das instituições. Assim, elas funcionaram muito mal nos últimos anos, e agora parecem ter começado a voltar ao normal, mas, assim, tudo meio numa aposta de que em 2022 o Bolsonaro perde e tudo volta ao normal, que também eu não sei se é tão simples assim, sabe? O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu gosto de conversar com você, que você é sempre muito mais otimista do que eu, Celso. Eu acho que essas instituições elas já faleceram faz muito mais tempo. Agora, eu acho que tem duas coisas aí no que você está comentando. Tem várias, né? Mas uma o Bolsonaro realmente ele sempre dobra a aposta e até hoje nunca parou de dobrar. Teve um momento ali esse ano com a soltura do Lula a soltura não, mas o restabelecimento dos direitos políticos dele, né? Que ali pareceu por uma semana, duas, talvez, que o governo tivesse sentido o golpe.
Mas não, mas depois também se recompôs, né? E acho que a mesma coisa na CPI. Teve ali na hora que lança a CPI, que aparecem os primeiros depoimentos, parece um pouco que o governo sente o golpe, depois o governo se recompõe, depois vem mais maluquice, depois vem declaração do TCU para não usar máscara e sei lá quais, entendeu? Aquela história é muito bizarra. Motocicada e sei lá o que mais diabos esse cara apronta. Então, eu acho difícil esse governo ser moderado nas instituições. E aí a outra coisa é que me parece que não existe... Me parece não existe um consenso nem na sociedade, nem na elite brasileira, que é o que me preocupa mais, sobre a necessidade de substituição desse governo, né? O pessoal fala muito do Biden, vai aparecer um Biden brasileiro, não sei o quê, bibibi, bababá. Primeiro que não vai, né? O que todo mundo não fala é que o Biden tinha uma trajetória na esquerda americana e aqui os caras querem que o Biden seja o Moro, seja o Mandetta, quer dizer, enfim, não preciso nem comentar muito mais que isso. Agora, outra coisa que me salta aos olhos é que nos Estados Unidos a elite construiu um consenso que o Trump tinha que cair, né? Nenhum jornal americano fez o que a mídia brasileira anda fazendo, né? Esse consenso ele não foi construído aqui. A elite financeira continua apoiando, continua achando vai que dá e tal. Ou, não, dependendo de quem for a alternativa, eu vou ser obrigado a votar nesse cara. Né? O que os grandes jornais fizeram, principalmente o Globo, o Estadão, fizeram com as manifestações no mês passado, de não dar na capa, parece que não se convenceu ainda que esse governo precisa cair, que esse mal precisa ser extirpado, né? Lógico que o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro, mas se a gente não começar por tirar o Bolsonaro, isso não vai para lugar nenhum, né? Esse consenso não existe aqui ainda, né? Não existe. Eu acho até que, no momento, ele é um pouco mais enraizado. O que aconteceu foi assim, no primeiro semestre do ano passado, houve uma crise política grave, né? Assim, o Bolsonaro estava chamando passeata para fechar STF, para fechar, enfim. Então, assim, foi um momento de instabilidade política, como não tinha ainda acontecido na Nova República. Ali naquele momento, eu acho que a pauta do impeachment a carta do impeachment entrou na mesa. Só que aí o Bolsonaro foi lá, comprou a turma toda do Centrão, aqueles nossos velhos amigos de sempre, e forjou-se esse discurso de que ele tinha se acomodado às regras do jogo. Então, assim, tudo bem, ele não vai ser o cara que acabou com a corrupção, muito pelo contrário, inclusive ele aproveitou, já que ele estava no embalo, e fechou a Lava Jato. Mas, assim, tinha uma expectativa que ele vai virar um governo de direita normal. Assim, seria um caso análogo a alguns governos de esquerda ao redor do mundo que já entraram radicais, eventualmente, tomaram umas porradas, enfim, e se enquadraram, né? Esse cenário se mostrou completamente falso, né? Isso aí foi uma projeção que deu 100% errado. E aí, o que eu acho que aconteceu foi que ele conseguiu, assim, a maneira de evitar impeachment é você ir ganhando mês a mês, né? Então, ele foi com isso aí, ele ganhou 6 meses, e aí a pandemia parou, pareceu que ia arrefecer. Aí a conversa de impeachment morreu. Como é que eu te digo isso? Porque eu tinha gente de vários partidos que falava comigo sobre isso. E você vê que teve uma época que o pessoal pensou mesmo em fazer, entendeu? Mas não tinha voto no Congresso, porque ele fez os acordos com o Centrão. E aí tem uma coisa que eu concordo, que é assim, se é para perder, é melhor não colocar para votar. Assim, para colocar o impeachment para votar, se a sua margem de segurança é 4 caras, assim, não sei o que, não faz, não. 4 caras o governo compra. Entendeu? Então, assim, você precisa estar mais ou menos seguro ali para botar isso em pauta. Por exemplo, eu não acho que é culpa do Rodrigo Maia não ter tido impeachment, entendeu? Porque nesse tempo todo as pessoas falavam com ele e diziam assim, vai lá e conta os votos e me mostra. Entendeu? Eu não vou botar em pauta sem ter como passar. Entendeu? Isso eu acho que ele tinha razão. Entendeu? Agora, o que acontece é que quando bate a segunda onda, é o que eu digo, a gente foi completamente indefeso, né? Assim, a segunda onda foi o julgamento da tese o Centrão vai moderar, entendeu? Assim, deixou claro que não tinha moderado nada, deixou claro que nos deixou indefeso numa das piores tragédias globais das últimas décadas, morreu esse tudo de gente, e agora eu acho difícil você achar quem te diga que o Bolsonaro não merece cair, entendeu? Se você for conversar com um político, assim, você perguntar pro cara, assim, vem cá, esse cara tinha que cair, né, cara? Quem que fez pior? Assim,
e o que eu sempre pergunto, se não for para derrubar esse cara, é para derrubar quem? Assim, tem que tirar o impeachment da Constituição, cara. Porque, assim, ou então bota próximo mandato, divide entre Fernando Collor e Dilma Rousseff como reparação histórica, entendeu? Se você não empichar o Bolsonaro, você vai empichar quem, cara? Entendeu? E todo mundo sabe que é isso, entendeu? Assim, todo mundo sabe que é isso. As pessoas não falam em voz alta, porque se você falar em voz alta, você tem que fazer alguma coisa a esse respeito. E agora eu acho que a ideia que prevalece é que, assim, está em cima demais da eleição, entendeu? Se você começa que teria dado certo a estratégia do Bolsonaro de ganhar tempo, porque ele ganhou 6 meses com uma coisa, 3 meses com outra, mais 3 meses com outra, vai fazendo isso. Aí, quando tudo está errado, o Guedes aparece prometendo um monte de reforma. Aí a elite já falou, opa, não, peraí, você vai aprovar a reforma, deixa mais aí pra gente ver, não sei o quê. Aí não tem a reforma, mas aí já passou mais 3 meses. E aí você chega perto da eleição e os vários atores políticos começam a achar que vale mais a pena esperar a eleição, tá? Que eu acho que é a situação atual. Mas o meu medo não é nem esse, o meu medo é que a gente vai chegar em 22 e vai ter um outro editorial sobre uma escolha muito difícil. Não, é possível, é possível. Eu já acho menos provável, entendeu? Eu já acho... Assim, em 2018, assim, eu me lembro de eu tentando falar com gente assim do PSDB e coisa assim pelo segundo turno, assim, não sei o quê, e já dava para ver que era completamente impossível, que não tinha conversa, que não ia dar certo. Mas em grande parte, cara, isso também foi porque a onda Bolsonaro foi muito forte, né? Então, por exemplo, você vai ver um pessoal reclamando que o PT não quis fazer concessão programática para fazer aliança no segundo turno de 2018. Não quis mesmo, assim. Mas a conversa mal começou, porque a realidade era a seguinte, o PSDB disputava o segundo turno estadual em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sul, em Mato Grosso, em vários lugares que o Bolsonaro teve 70% dos votos. Então, se o candidato tucano apoiasse o PT, naquela onda, naquele clima ideológico, eles iam perder todos os governos estaduais deles. Então, foi isso que decidiu a decisão do PSDB de ficar... O PSDB deixou você ou votar no Lula ou votar no Bolsonaro, né? Uma coisa assim. Então, assim, ali não tinha. Mas agora, eu não acho que o Bolsonaro pode ganhar a eleição do ano que vem, mas não vai ser, eu não acho que vai ser numa onda, como foi da última. Eu acho que vai dar para ganhar a eleição de governador sendo oposição a ele, entendeu? Se bobear, pode até ser fácil em alguns lugares do Brasil. E eu acho que os partidos vão vender esse apoio para ele muito mais caro. Eu acho que inimizades que ele fez no mundo político, enquanto ele estava surfando a crista da onda, vão cobrar seu preço na hora de formar alianças. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro pode se reeleger ano que vem, sem dúvida, mas ele é um candidato bem mais fraco. Então, eu já acho que pode ter o editorial do Escolha Muito Difícil, mas eu acho que, no mínimo, o tom dele já vai ser... Porque tinha um monte de declaração de voto nulo em 2018, que era assim, eu voto nulo, eu não voto nem no PT, que é pior do que Satã, nem no Bolsonaro, que talvez mereça uma chance, entendeu? A declaração do Partido Novo, a declaração oficial do Partido Novo. Era um negócio totalmente fraudulentos. Eu sou neutro entre o PT, que é pior que Hitler, e o Bolsonaro. Eu sou neutro, mas a gente não pode deixar o PT voltar ao poder. Exatamente. Então eu acho que é possível que tenha umas declarações de neutralidade em 2022 que sejam o contrário. Então, tipo assim, o cara não tem coragem de dizer que você pode votar no PT, mas que ele enfatize mais o fato que o Bolsonaro foi um desastre, não sei o que lá. Eu tô tentando aqui, quando você começou a falar, né, e o Geraldo falou que gostava do seu otimismo, falei, oba, vamos lá, né? Vamos ouvir alguém que manja do assunto com uma visão um pouco mais otimista. Mas aí tiveram algumas coisas na sua fala que coincidiram e reforçaram o meu temor, né? Que você falou que é possível ter uma reeleição, é bem possível. E você ainda falou algumas vezes, é bem possível, né? Então eu acho que essa não é iminente, mas essa possibilidade de uma reeleição, ela se faz bem presente, muito embora seja pior que o apocalipse, né? Mas e aí pensando, né, o que faria não ter? Você falou, bom, pode ter com menos apoio, pode não ser tão fácil, entre aspas, quanto foi em 2018, né, em termos de apoio ou de abstenções dos partidos de se posicionarem explicitamente, né, a favor do Bolsonaro, o que no caso como o Geraldo colocou, né, qualquer isenção de posicionamento era um posicionamento favorável, né, a gente lia dessa forma e lê dessa forma. Mas aí eu estou pensando, bom, então o que faria não ter, né, essa reeleição? O que a gente consegue fazer para evitar? Né? E aí
duas questões. A primeira, como você pontuou e o Geraldo também, foi uma eleição muito em referência ao outro candidato, né? Era sempre, não era o Bolsonaro, mas era sempre quem era o outro. Então, acho que agora, para 2022, ainda continua esse fantasma. Quem vai ser a oposição, né? Se ele ganha ou não depende dele. Acho que vai depender de quem vai ser a oposição, né? E aí, assim, o que a gente tem de novidade nesse cenário de uma oposição que dessa vez conseguiria conter o Bolsonaro? Porque se de um lado ele está mais enfraquecido, como você falou, né? Bom, já viram quem ele é. Por outro lado, ele tem a máquina do Estado na mão, né? E aí a gente vê, por exemplo, agora, essa semana, ele falando que vai estender o auxílio emergencial, né? Que foi responsável por um certo aumento tímido, mas um aumento de popularidade dele no ano passado, quando esse auxílio emergencial era mais expressivo, né? Assim, aos trancos e barrancos, com todo esse horror desse programa de vacinação, mas a gente provavelmente vai chegar no final do ano com uma percentual significativa da população vacinada, que também vai ser uma carta. Então, assim, ele vira 2022 como o cara do auxílio emergencial, o cara que fez a vacinação, né? Quando a gente vai ter, assim, um crescimento econômico tímido, mas vai ter algum que ainda é uma recuperação, né, de um negativo. Então, assim, óbvio que a gente sabe que isso não representa nada em termos absolutos no governo dele, mas mesmo assim são estatísticas que ele pode jogar. Ele tem uma base, né, e ainda, de novo, o aparelho todo do Estado na mão, né? Então, eu acho que, assim, vai ser um jogo pesado, né? E quem é essa oposição que vai conseguir bater de frente com isso para poder abalar essa possibilidade de uma reeleição, hein? O que você disse é 100% verdadeiro. Teve um estudo alguns anos atrás, agora eu vou esquecer o autor. Se não me engano, na América Latina, desde que implementaram reeleição, é algo como 2/3 das vezes o incumbente ganha. E no Brasil ainda não teve incumbente derrotado. Isso aí, no caso do Brasil, eu sugiro um certo cuidado com esse dado, porque é o seguinte, o primeiro mandato do FHC era logo depois do Plano Real. O primeiro mandato do Lula foi o do Bolsa Família. Então, também são 2 puta primeiro mandato, né, cara? Assim, não é, assim, o governo brasileiro médio, isso, entendeu? E o único caso que realmente poderia ser um precedente a favor do Bolsonaro aqui seria o da Dilma, né, que teve um primeiro mandato muito turbulento, mas, bem ou mal, ela segurou lá artificialmente, com aqueles estímulos todos que depois teve que tirar, mas chegou na eleição com um desemprego baixíssimo. Então, assim, eu não acho que o Bolsonaro vai chegar assim, não. O primeiro mandato do Bolsonaro é tranquilamente o pior da história, por qualquer medida que você faça, inclusive por popularidade. Assim, a popularidade do Bolsonaro agora é muito menor do que a dos outros candidatos nesse ponto do primeiro mandato. Né? Então, assim, a prova de que o Bolsonaro é um cara muito ruim é que a gente não está dando de barato que ele vai se reeleger, porque o normal seria a gente dar de barato. Entendeu? Se ele tivesse comprado vacina ano passado, coisa que qualquer imbecil seria capaz de fazer, entendeu? Ele estava reeleito. Entendeu? Assim, eu acho que não tinha o que fazer com ele. Entendeu? Porque ainda por cima está tendo uma altazinha de commodities agora, entendeu? Uhum. Que eu acho que a gente vai gastar isso tudo só compensando o desastre do Bolsonaro. Entendeu? Não vai dar para ter nenhum surto de prosperidade como teve na época do Lula, não. Mas, enfim. E numa dessas, o ciclo de commodities serve exatamente para ele ganhar a eleição e acaba logo depois, entendeu? Que eu chamo de cenário Deus nos odeia, entendeu? Então, assim, eu acho perfeitamente possível que ele se reeleja. Agora, eu não vou... Tem gente dizendo que assim, a gente tem que tratar ele como favorito, assim, eu não trato, não. Assim, eu não acho que ele é favorito. Assim, o que eu acho é que é notável que ele ainda tem a chance depois de tudo isso. Entendeu? Mas ele tem chance, entendeu? Porque o pessoal da terceira via meteu os pés pelas mãos, entendeu? Assim, a regra, pelo que vai ser a prévia do PSDB que saiu agora, vai ser bem tarde, vai ser já no final do ano, e se eu entendi corretamente, os parlamentares vão ter bastante peso na escolha do candidato. E isso é terrível para o Dória, por exemplo, porque em 2018, a massa dos filiados do PSDB ficou muito puta com a estratégia do partido, a bancada deles caiu quase pela metade, né? Porque eles lançaram o Alckmin para presidente. Se você lançar o Alckmin para presidente, boa parte da grana que você ganha do fundo partidário vai para ele, vai para o candidato a presidente, e sobra menos para dividir entre os candidatos a deputado. Né? E aí tem muita gente no PSDB falando, cara, se a gente não tiver um cara que tenha já agora 15%, 20%, entendeu? Vamos gastar essa grana com campanha de deputado, entendeu? Vamos recompor essa bancada. Então, assim, o Aécio é um cara que trabalha para isso, por exemplo.
Então, assim, a terceira via até agora fez tudo errado, assim, entendeu? O PSDB fez tudo errado. Eles podiam ter pego o Dória logo que chegou a vacina e falado, pô, vamos pegar esse cara aqui e vamos correr com ele, né? Não fizeram, assim, sei lá, acho que 15 dias depois da primeira vacinação, fizeram uma reunião tirando o poder do Dória, derrotaram o Dória numa disputa interna, entendeu? Então, assim, o PSDB enfiou os pés pelas mãos bizarramente. O Huck, cara, eu acho o seguinte, ele faz o que ele quiser da vida dele, mas se ele não queria ser candidato a presidente, ele tinha que ter dito isso vários meses atrás, né? Porque teve gente que ficou na candidatura dele esperando, e agora ele sai agora e é difícil para essa turma se posicionar, entendeu? Assim, eu acho que aquele pessoal do Cidadania, por exemplo, sabe, eu acho que seria o tipo de pessoas que poderiam apoiar o Huck, se bobear até talvez a Rede de Sustentabilidade, poderia apoiar o Huck e tal, e agora esse pessoal está totalmente órfão, está totalmente sem saber para onde vai. Então eles estão num clima de caos completo. Então o Bolsonaro está contando o seguinte, ele conseguiu neutralizar a terceira via e ele vai polarizar com o PT e ele acha que dessa vez ele ganha. Eu também acho que essa conta para ele é arriscada, entendeu? Assim, porque, primeiro, não é o Haddad, é o Lula. Isso faz diferença por vários motivos. Primeiro que o Lula já foi presidente e teve uma grande parte da população brasileira que se deu muito bem durante o governo dele e que é fiel a ele. O Haddad não tinha isso. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, quando o Haddad dizia no segundo turno que ia fazer um governo moderado, muita gente dizia assim, eu acredito que o Haddad é moderado, entendeu? Eu ouvi isso de muita gente, falando assim, não, o Haddad eu acho um cara 100%, poderia votar nele tranquilamente, não sei o quê, mas eu não tenho nenhuma fé que o PT vai acompanhar ele. E o PT, depois do impeachment, fez uns documentos muito à esquerda, né? Fez documentos bastante radicais e tal. Então o pessoal achava que o Haddad não controlava o PT, que no certo sentido era verdade. Eu acho até o seguinte, se ele virasse presidente, eu acho que controlaria, porque aí você tem na mão, entendeu, cargos e verbos, etc. Mas de fato ele não era um cara que mandava no PT, entendeu? Agora o Lula todo mundo sabe que manda. Então se o Lula disser assim, a gente vai moderar, você sabe que vai sair um documento do PT dizendo assim, vamos tentar fazer o ajuste fiscal, vamos fazer o que com o Haddad não era verdade. Então, assim, dessa vez o Bolsonaro vai ter a briga da qual ele conseguiu escapar em 2018. E eu acho que ele está com excesso de confiança para isso, cara. Assim, eu acho que uma coisa que me dá muita impressão é que o Bolsonaro ainda acha que a onda dele tá rolando, entendeu? Que eu acho que aquela onda dele, quando ele era o Guito e não sei o que lá, acho que aquilo subiu um pouco a cabeça do cara. Então, eu acho que ele ainda acha que todos esses problemas são pontuais e que, entendeu, na hora do vamos ver, entendeu, o pessoal vai... Eu, se fosse do lado dele, eu estaria bastante preocupado com isso. Então, assim, eu acho que assim, é um risco, e é grotesco que isso seja um risco, né? Assim, era para o Bolsonaro ter menos popularidade que o Temer, era para o Bolsonaro já ter caído, era para o Bolsonaro já estar preso. Mas, assim, já que vai ter, eu também não acho que a gente deve se apavorar, assim, não. Entendeu? Assim, eu acho que tem vários cenários perfeitamente plausíveis que o Bolsonaro perde, e muito mais cenários desse tipo do que em 2018. Eu tô falando que ele é um otimista, cara. Tô falando. Eu tô em pânico. Você falando, eu só fiquei com mais medo ainda. Não, é porque é aterrorizante a gente não poder ter certeza que vai se livrar de um desastre como esse. Né? Isso é aterrorizante. 2 e 2. Hey. Áudio combo. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. A nova cria da serpente, o próprio genocida. Nosso extermínio é uma vitrine e não mostra a saída. Sepultamento na demanda, então você decida. Necropolítica na pauta, terra enterra a vida. Qualquer apreço pela pátria que tá derretendo. Notícia ruim, cês viram hoje quantos estão morrendo. Todo projeto disso tudo eu tava descrevendo. O genocídio é um terremoto, o Brasil tá tremendo. No crematório essa fumaça toda que aparece. Laboratório a céu aberto e os cavalos apresse. Extermínio tropical, espero que te apresse. As covas abertas espera nós com todo o nosso estresse. Percepção de quanta coisa toda tá errada. Passando os copos nos botecos, mano, dá risada. Anestesia que funciona no povo cansado. Sobreviver não sobra tempo pra olhar pros lados. É outro dia que o demônio acorda sorridente. Melhor caminho pra matar é sendo presidente. Nosso país é uma balada tipo clandestina. Pena de morte na omissão que a mesma que assina. A consciência sintomática num velho hábito. Dentro da máscara. Enfim, eu acho que você realmente vê os cenários em que a gente se livra desse cara em 22. Mas, mesmo que esses cenários se materializem, o estrago que ele fez vai ficar com a gente por muito mais tempo.
né? O estrago em termos de dilapidação das instituições, o estrago em termos de militarização de uma série de órgãos públicos, de menosprezo da nossa burocracia técnica, o estrago no judiciário, né? no Ministério Público, nos juízes da Suprema Corte. No meio ambiente, nos direitos humanos. Isso, enfim, né? Sem falar no meio ambiente, nos direitos humanos, na sociedade de maneira geral, no empoderamento do guarda da esquina, né? O problema é sempre o guarda da esquina. Então eu queria conversar um pouco sobre isso e aí acho curioso que você, num certo sentido, viveu uma experiência dessa, né? A gente tem visto esse abuso, essa distorção grotesca da Lei de Segurança Nacional e os asseclas do presidente usando a Lei de Segurança Nacional para acionar blogueiro, acionar figura pública, do Felipe Neto ao Guilherme Boulos. E você entrou num caso ainda mais pitoresco, né, que foi um artigo que você escreveu sobre a constituição da CPI e os senadores governistas dentro da CPI que foram dar queixa na polícia do Senado, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso e... Isso assustou, cara? Porque o objetivo é esse, né? O objetivo é assustar. Isso, como é que foi essa história aí? Para quem não sabe, a história foi meio bizarra mesmo, porque, bom, eu já esperava alguma retaliação, entendeu? Assim, eu sei que minhas colunas são duras contra o governo, e eu sei que esse governo não é democrático. Porque, por exemplo, o governo Temer, eu escrevi colunas duras contra ele, e o que acontecia é que eles mandavam uma carta na terça-feira para a Folha me xingando, e era isso, entendeu? E eu, pra falar a verdade, me divertia com aquelas cartas, entendeu? Numa delas, o assessor do Temer disse que eu era o picareta-mor da República. Entendeu? E se você receber esse título do PMDB, não é qualquer coisa. É bom, cara? É bom. Mas era tudo inofensivo, né? Mas eu sabia que o Bolsonaro não era. Então eu sabia que, assim, eu conversei com o Marcos Nobre, né? Que não é uma questão de ser, é uma questão de quando, entendeu? Vai ter um negócio. Quando eles foram em cima do Conrado Hilbner, que basicamente chamou o Aras de poste, eu pensei, cara, acho que não tem nenhuma coluna minha que eu não xingue alguém de coisa pior do que poste, entendeu? Então, assim, se eles forem atrás disso, vai ser por esses dias, né? E aí aconteceu quando eu escrevi a coluna chamada Consultório do Crime, né, que é uma brincadeira com o Escritório do Crime, a milícia lá, que o cara era amigo do Bolsonaro, o Adriano da Nobre. E eu estava me referindo aos senadores governistas que vão para a CPI claramente para impedir que ela funcione, né? Assim, que seria o Girão, o Reis, e na época eu até esqueci do tal do Marcos Rogério, que é o nome dele, né? Porque eu sou tão medíocre que eu sinceramente esqueci dele. E os caras, basicamente, se você já assistiu uma sessão da CPI, você sabe como é que é, né? Assim, quando parece que a CPI vai descobrir alguma coisa, o cara levanta a mão e fala assim, a cloroquina, o estudo assassino de Manaus, a Mia Khalifa, entendeu? Umas coisas completamente sem pé nem cabeça, entendeu? Umas coisas completamente enlouquecidas. Mas aquilo não é loucura, não, gente. Aquilo ali é para perder tempo mesmo, para bagunçar o cenário, entendeu? E para impedir que a CPI avance. Entendeu? Aqueles caras estão lá para fazer um serviço. Entendeu? E são eles que eu chamei de consultório do crime. E eu acho que o que eles estão fazendo é crime mesmo. E aí, resultado, passa um tempo, os caras da Polícia do Senado ligam para casa dos meus pais, onde eu não moro faz 30 anos, e aí falam com eles lá, que está tendo que os caras foram na Polícia do Senado, que o ouvinte deve estar pensando assim, mas eu não sabia que tinha Polícia do Senado. Cara, ninguém sabia, entendeu? Assim, esse foi o momento que as pessoas descobriram que existia a Polícia do Senado. Que é a segurança do Senado, basicamente, e os caras foram lá fazer uma denúncia contra mim, porque eu teria ofendido a honra dos caras, assim. E, assim, o propósito é claro, né? Assim, se você entra com um processo de difamação, ele vai para a justiça, e, aliás, isso aí eles sabem que perdem. Entendeu? Isso aí entra fácil na história de liberdade de opinião. Entendeu? Porque eu não atribuí a eles falsamente coisas que eles... Eu não disse que eles fizeram coisas que eles não fizeram. Eu disse que eu acho que coisas que eles comprovadamente fizeram são crime. Eu tenho todo o direito de dizer isso. Entendeu? Como, aliás, por exemplo, o Reis diz que o estudo de Manaus é assassino. Assim, ele tem o direito de achar isso desde que ele não minta sobre o que o cara fez ou não no estudo de Manaus. Entendeu? O que, aliás, ele faz. Mas esse é outro assunto.
Então, eles viram que isso talvez não desse nada, então eles resolveram pegar um negócio com o nome de polícia para ligar para casa dos meus pais, não sei o que lá, para parecer polícia, parece situação ameaçador, parece que você vai ser preso, né? Entendeu? Quando saiu a notícia no jornal, depois um colega meu de trabalho ligou assim, vem cá, tu foi preso, cara? Entendeu? Então, assim, dá mais a impressão de que você tem risco iminente de coisa. Mas deu errado, assim, porque justamente foi uma coisa muito atabalhoada, assim, aí eles queriam que eu prestasse depoimento, e o cara falou assim, não é para prestar depoimento nenhum, deixa esses caras lá, os caras não têm autoridade nenhuma para fazer isso, deixa eles falando sozinhos, a gente fez isso, e agora estamos esperando, né, se eles vão entrar eu imagino que pelo menos um deles entre na justiça, fale com o MP, alguma coisa, a gente vai ver o que faz. Agora, assim, primeiro, a coluna recebeu um impacto muito maior do que tinha originalmente, entendeu? Rádios populares do Rio de Janeiro, por exemplo, falaram do episódio, entendeu? Que é uma galera que não lê a Folha de São Paulo, entendeu? Então, assim, eu acho que saiu pela culatra do ponto de vista do que eles queriam fazer, entendeu? E, assim, não me intimida nada, porque eu sou da teoria que não tem como fazer acordo com o bolsonarismo. Quando o Bolsonaro ganhou, teve um monte de gente que inclusive, ficou próximo um tempo da equipe do Guedes e tal, mas que eu conhecia, e que me falava assim, cara, é o seguinte, é só moderar um pouco que não vai ter problema. Em primeiro lugar, você vai à merda, entendeu? Assim, que eu não vou moderar nada, eu vou exercer meu direito constitucional de dizer o que eu quiser. Mas, em segundo lugar, você está errado, cara. Não adianta moderar nada com esses caras. Tudo que você fizer de concessão, eles vão interpretar como sinal de fraqueza e sinal de que eles podem partir para cima de você com força redobrada. Então, assim, para o cara ser alguém que consegue fazer essa ameaça para inspirar moderação, ele tem que ter alguma moderação. Ele tem que te dar a ideia de que se você recuar, ele também vai recuar, entendeu? E eu tenho certeza que eles não vão, entendeu? Então não faz o menor sentido, além da questão moral, estrategicamente, não faz sentido. E eu acho, isso que eu tenho tentado avisar para as instituições, sei lá, para os agentes políticos. Não adianta tentar fazer acordo com esse cara. Ele não vai respeitar acordo nenhum. Entendeu? O sujeito é um fanático, um extremista. Ele realmente quer destruir a nossa democracia. Então, não adianta a gente tentar pegar leve com eles, vamos ver o que faz, porque não vai adiantar, cara. Porque é pesado, né? Assim, você tá falando, assim, sua fala é muito forte e muito importante, né? E aí eu fiquei tecendo vários paralelos aí pra gente pensar, inclusive porque a gente fica nessa tentativa de pensar que estratégia também lidar, né? Fica todo mundo falando da importância de pontes, de diálogo, mas assim, ultrapassa, né, a possibilidade de um diálogo quando você vai ser recebido com violência, né? E aí é muito complicado, né? Assim, porque realmente é polarizado, né? Tem que polarizar mesmo, não tem que não polarizar, né? A gente fala, estamos em lados opostos, né? E é uma luta, vai ser uma guerra mesmo, literalmente, né? E aí precisa se traçar estratégias mesmo de combate ao inimigo, porque é o inimigo, né? Se coloca como inimigo. A minha posição é essa. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo de diálogo e baixar a polarização entre os democratas. Então, assim, se tem um cara democrata de direita, vamos ver o que dá para chegar de consenso com ele. Vamos ver o que dá para chegar de acordo com ele. Se tem um cara que é democrata e está mais à esquerda que eu, vamos ver também o que dá para fazer de acordo com ele. Então, entre os democratas, eu sou a favor da completa abertura ao diálogo. Mas o Bolsonaro não é um democrata. O bolsonarismo é um negócio que tem que ser quebrado ao meio. E, assim, se surgir uma versão moderada disso, se eventualmente alguém fizer uma versão do Bolsonaro que seja moderada, aí a gente discute o que a gente faz. Mas claramente ainda não surgiu. Então, assim, esse pessoal quando fala uma nova chance para o Bolsonaro, dessa vez ele vai moderar, etc. Cara, vamos fazer o seguinte: primeiro ele modera, depois a gente vê o que a gente faz com isso. Entendeu? Porque o que eu não vou fazer é baixar a minha guarda enquanto ele não baixar dele. Eu nem gosto desse termo polarização. Porque esses polos não são comparáveis, né? O polo bolsonarista, ele está fora do jogo político, ele está fora do jogo democrático, né? Não dá para você comparar algo dentro do jogo democrático com algo que está fora, ele já escapou do limite da política. E é isso que eu brinquei antes com a história de uma escolha muito difícil, é isso que esse tipo de linguagem não contempla, né? Porque quando você acabou de falar, né, Celso? Não, vamos ver o que um democrata de direita tem em comum comigo e tem em comum com um cara mais à esquerda. Bom, o que ele tem em comum é a democracia. Exato, né? sem dúvida. E é isso que já devia estar claro.
Só que esse discurso da escolha difícil, da polarização, mascara isso como se você estivesse comparando duas coisas que são comparáveis. Elas não são comparáveis. Mas eu acho que é polo, não assim, polos dentro de um mesmo espectro, né? Mas é polo nesse sentido, dentro de civilidade e barbárie, civilização né? e barbárie, dentro de diálogo e violência, né? E truculência, dentro de argumentos e boçalidade, né? Dentro de respeito e morte, né? Assim, eu acho que é nesse sentido de polo, né? Assim, é muito claro. E aí eu acho que, assim, né? Do que vocês estão falando, talvez uma via de diálogo, né? É pegar essa pessoa que ainda é a favor da democracia, do diálogo, mas vai ter ideias diferentes e que isso é muito salutar, aliás, absolutamente necessário, né? Mas de sinalizar para ela que ela está desse lado, né? Porque se ela é contra toda essa violência, toda essa brutalidade, esse autoritarismo, esse fascismo, consequentemente, ela está mais próxima da gente, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, não é necessariamente você concorda com as minhas ideias, mas se você é contra aquelas ideias, né, e mostrar aquele outro lado. Eu acho que é aí que a gente consegue minimamente combater, isolando, né? Assim, não é convencendo de que a agenda tem que ser progressista, de quem não dá, né? É óbvio que assim, né? A gente precisa sempre avançar nessas pautas, mas assim, eu tô pensando muito isso e tá vindo um exemplo muito claro aqui na minha cabeça, que foi no domingo, quando as pessoas aqui começaram a gritar fora Bolsonaro e tal, um panelaço que foi fora de hora, não foi o horário das 8h30, foi umas 6 da tarde, ainda estava a luz do dia, e aí meia dúzia aqui dos meus vizinhos da frente, gritando genocida e tal, batendo a panela, e aí o meu vizinho de cima, né, começou a gritar na janela, comunista, vai trabalhar, comunista, sai da casa da mãe, vai trabalhar, seu comunista. E aí, assim, eu fiquei chocada. Aí eu fui pra janela e comecei a gritar, genocida, né? Mas assim, aí eu fiquei pensando e falei assim, cara, não é possível, assim, não é possível que é esse o nível. Primeiro, assim, minha vontade de tocar a campainha dele e falar, cara, primeiro ninguém tá falando com você cala sua boca, entendeu? Ninguém tá te xingando, não tá xingando sua mãe, né? Não é pessoal, quer dizer, é pessoal, né? Assim, mas enfim, primeiro assim, né? Pra que você vai tomar as dores, né? É uma manifestação política, você não quer, fecha a janela, entendeu? E vai assistir a Record aí. E depois, assim, eu fiquei pensando, como que você dialoga com uma pessoa assim, né? Aí eu até pensei assim, falei, cara, eu vou ver se eu, assim, será que vale a pena eu ir conversar com ele, né, assim, e querer ouvir, assim, da onde? Falei, você sabe o que é comunismo? Vamos, né, assim, sair de 1964, né, e dar um pulo aí na história. E é isso, né, assim, sabe, eu acho que é esse tipo de pessoa que a gente vai se deparar ano que vem. São essas as pessoas que estão ali, porque por enquanto a gente está em casa, né, boa parte está em casa. E aí a gente transita aqui nos nossos meios, mas quando tiver essas interações, como que você lida com esse tipo de pessoa? Então, é nesse sentido, né? Assim, esse cara nunca vai votar no PT, ele nunca vai fazer uma escolha consciente pela esquerda, né? Por uma outra alternativa. Mas o que talvez tenha esperança, não para ele, mas é de você sinalizar e falar, olha, então, né? Vamos para qualquer outra coisa menos esse cara? Né, que aí a gente consegue, que eu acho que já está nesse nível, né, que é um pouco, volta para a pergunta lá, qual que é a opção? Eu concordo plenamente. Eu acho que o voto de direita que dá para pegar no Bolsonaro é o cara que tem consciência do desastre que foi o Bolsonaro, e ele meio que já viu assim, cara, que deu meio errado pro lado dele nesse momento, e ele topa, se o próximo governo for do outro lado, mas normal, assim, ele não vai aceitar nada de radicalismo de esquerda, não vai aceitar nunca. Então, se o PT pretender chegar lá no ano que vem, propondo nova Constituição, aquelas palhaçadas lá de 2018, nem vai pra briga, amigo, desiste agora. Mas assim, mas ele vai topar um pouco mais de distribuição, assim, cair o teto de gastos se você bolar outra regra, vai topar uns negócios assim, pensando que na próxima rodada ele tenta ganhar, entendeu? E aí com alguém que ele realmente se entusiasma, entendeu? Assim, e aí nesse meio tempo eles vão... Porque eu acho que já tem um pedaço, nos tucanos eu acho que isso é meio claro, já tem um pedaço da centro-direita notando assim, a gente nunca vai conseguir se organizar enquanto tiver um cara do nosso lado no governo, com a máquina contra a gente, entendeu? Uhum.
Assim, isso eu acho que já começou o pessoal a notar isso. Porque cá entre nós, assim, a terceira via, os caras fizeram um monte de besteira, como a gente falou antes, mas quem matou a terceira via foi o Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro operou pesado para não deixar as forças mais centristas de direita no Congresso irem para o lado de uma terceira via, para cooptar o centrão inteiro para o lado dele, para pegar a turma do Kassab toda para o lado dele, entendeu? Assim, ele jogou pesado para esses caras não irem para o lado do PSDB de novo. E tem uma coisa que eu acho que assim, na direção do PSDB tem gente que lembra, mas eu acho que a boa parte dos militantes do PSDB, dos eleitores, não lembra. No segundo turno de 2018, o Bolsonaro tentou matar o PSDB. O Bolsonaro não aceitou o apoio do Dória no segundo turno. O Dória chegou a viajar para o Rio, para um evento que o Bolsonaro estava, ficou esperando ele em recepção do hotel e não foi recebido. O Bolsonaro mandou o Mourão para o Rio Grande do Sul para apoiar o adversário do Eduardo Leite, entendeu? Porque o Eduardo Leite tinha feito uma declaração de apoio ao Bolsonaro que era assim: eu vou votar no Bolsonaro porque ele é contra o PT, mas eu sou contra a homofobia, sou a favor da democracia, sou contra a ditadura militar, sou contra não sei o que lá. Então eu vou fazer esse voto crítico. Os bolsonaristas não querem saber de voto crítico, é o que eu estou dizendo aqui, eles não aceitam compromisso nenhum. Então eles achavam que aquilo era pouco. E mandaram o Mourão lá fazer campanha para o outro cara, entendeu? Que perdeu. E eles, em tudo que era lugar, eles não aceitaram os apoios dos tucanos. Assim, eles queriam que os tucanos perdessem tudo. Eles entraram na campanha do Zema, que derrotou o PSDB em Minas Gerais, entendeu? Porque eles calcularam, se a gente mata o PSDB em São Paulo, assim, se o Márcio França ganha, eu nunca mais preciso me preocupar com esses casos, a direita é minha, entendeu? Então, assim, quem matou essa candidatura de terceira via foi Jair Bolsonaro, desde antes de acabar a eleição de 2018. Então, assim, eu acho que tem muita gente num perfil de direita mais moderado que pensando assim, eu não vou conseguir organizar nada aqui enquanto o Bolsonaro for presidente. Ele tem como atrair gente de cujo apoio eu preciso, entendeu? No empresariado, no agronegócio, etc. Então, assim, eu acho que vai ter forças políticas relevantes que vão pensar assim, eu prefiro perder a próxima rodada, entregar uma peça de xadrez menor na próxima rodada, nem que seja para o Lula, supondo que o Lula faça um monte de acordo, etc. E tentar ganhar do Lula na outra, já com alguma coisa que de fato eu me interessa, né? Que de fato me represente, etc. Assim, eu acho que esse é o eleitorado de direita que os democratas podem ganhar. Porque o cara que está lá já gritando comunista, isso é o que você falou, esse cara vai ficar com o Bolsonaro mesmo. E se o Bolsonaro perder e sumir, ele vai achar um outro troço, entendeu? Eu tenho curiosidade de saber o que aconteceria se o Bolsonaro tomasse uma surra na eleição. Se ele não vai para o segundo turno. Eu acho que não só ele perderia a eleição, como eu acho que boa parte desse discurso desmontaria. Assim, eu acho que parte dessas pessoas que estão gritando comunista não iam voltar a falar como seres humanos. Entendeu? Assim, eu acho que uma parte, pelo menos, dessas pessoas. Tudo bem, eu acho que assim, vai ter uma facção de extrema-direita no Brasil por décadas, por causa da vitória do Bolsonaro. Mas, assim, mas se não for uma coisa que tem chance de ganhar a eleição, é uma questão para a gente administrar, enfim. Então. O exemplo que a gente tem nos Estados Unidos não é esse, né? É lógico que por enquanto, né? Os fenômenos não são exatamente comparáveis. Concordo. Porque lá tem uma coisa que, assim, o Trump, ele infiltrou um grande partido, né? Então, assim, ele, né, enquanto ele estava no governo, ele colocou gente dele em posições importantes do partido. E o Bolsonaro ainda não tem isso, né? O Bolsonaro ainda não conseguiu montar um partido, não sei nem se ele tem interesse nisso. Entendeu? Então, agora, eu também acho que se o Biden dispara de popularidade, se o Biden é reeleito, etc. Porque o que interessa, gente, assim, resultado, assim, é o que interessa. Entendeu? Então, por exemplo, um monte de gente virou Bolsonaro. Por exemplo, eu acho que tem uma parte da direita brasileira que não elegeu o Bolsonaro porque era radical, virou radical porque o Bolsonaro ficou com pinta de ganhar. Se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissesta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu bicho. Você entende disso muito mais do que eu, mas
eu acho que tem duas. O que a gente está vendo lá fora é isso. O Trump perdeu, mas o trumpismo não morreu, né? Não morreu. E é uma coisa do gênio fora da garrafa. A hora que você começa a acenar para homofobia, para xenofobia, para conservadorismo religioso, esses temas pegam. E a direita brasileira já acenava para isso, claro, muito antes de aparecer, muito antes do Bolsonaro declarar que ia ser... Em 2010, né? Exatamente. Sem dúvida. Né? Tema de aborto, enfim... A campanha de 2010 foi uma grande lição para os caras pelo seguinte: aquela era uma eleição que a Dilma tinha que ter ganho no primeiro turno. A economia cresceu 7,5% no ano da eleição. O Lula tinha uma popularidade tão ridiculamente alta que é o que eu dizia, eu sei o endereço do blog de todo mundo que não gosta do governo do Lula. Entendeu? Assim, ele tinha uma popularidade absurda. A rejeição do Lula era a popularidade do Temer, entendeu? Basicamente. Ele apoiava a Dilma. Entendeu? A Dilma, na campanha, se apresentou como muito moderada, sensata, etc. Então, assim, cara, os programas sociais bombando, a recuperação da crise, né? O Brasil saiu da crise antes dos outros países. Então, quer dizer, aquela eleição, cara, assim, o Serra, que entrou ali de candidato, ele é um sujeito com um ego grande, talvez ele achasse que podia ganhar, mas aquela eleição ali era muito difícil. E o que impediu aquilo de ser decidido no primeiro turno, de ser decidido com 60% para Dilma, foi a discussão do aborto. O que aquilo ali acendeu tudo que era luz é o seguinte: tem pautas não econômicas que são sucesso eleitoral na baixa renda. Porque todo mundo já sabia que tinha pautas não econômicas que eram sucessos na renda média e renda alta. Então, assim, tem gente que... eu conheço gente que tem um perfil um pouco à esquerda de Tucano, mas que, por exemplo, pode votar num deputado do PSOL pela defesa dos direitos humanos ou coisa que vale. Né? Assim, então, essas coisas, o ambientalismo, né, em especial. Mas ali os caras viram que tinha uma pauta cultural que o cara entrava no eleitorado de baixa renda, entendeu? Mesmo com 7% de crescimento ao ano a favor do governo de esquerda. Entendeu? Aí, assim, era impossível que eles não aprendessem essa lição. Né? Assim, isso aí, o cara que viu aquilo... Isso, assim, isso foi levado a cabo pelo Serra, que era o pior cara do mundo para levar isso. Né? O Serra é um cara com passado de esquerda. No final, descobriu, inclusive, que a esposa dele tinha feito um aborto, e contado isso em sala de aula, senão que ela, obviamente, não era contra... enfim, o pior cara possível do ponto de vista dos conservadores era o Serra. E mesmo assim eles conseguiram levar para o segundo turno, perderam por uma margem razoável, mas, cara, se você olhar os fundamentos daquela eleição, era para ele ter levado uma surra espetacular. Então era óbvio que daí em diante eles iam levar esse aprendizado adiante. Né? E assim, o conservadorismo religioso, tudo isso vai sobreviver na política brasileira. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Isso existe em todas as grandes democracias, de uma forma ou de outra. A gente vai ter que inventar uma maneira de conviver democraticamente com isso. Se eles perderem muita eleição, eles também vão começar a tentar abrir as suas próprias pontes, enfim. Isso tudo tem jeito. Assim, o país não está ferrado porque existe gente que defende essas pautas. Né? O que o Brasil está ferrado é por ter gente que defende o golpe militar. Entendeu? Que essa é a diferença do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não é só um cara muito conservador. Entendeu? Ele não é um cara que é muito conservador e quer ganhar a eleição ou perder a eleição. Enfim. Ele encheu o governo de militar como não tinha nem na época da ditadura. Assim. Ele fala de golpe todo dia, praticamente. Cara. Então, assim, esse é o problema. Né? É disso que a gente precisa se livrar. Assim. Não a gente precisa se livrar da direita ou dos conservadores, etc. Isso aí vai estar aí, é parte da sociedade brasileira. Mas até outro dia a gente não tinha golpismo, então é perfeitamente possível que a gente volte a não ter, entendeu? Que eu acho que esse é o cenário positivo. Assim, duas coisas, né? Acho que você falou uma coisa, assim, muito importante, que é, primeiro, assim, o bolsonarismo não representa, não tem monopólio do conservadorismo, né? Mas tem o monopólio dessa violência, dessa combate, assim, exaustivo às instituições, é muito enraizado. Então, também é uma ilusão achar que acabou o Bolsonaro, resolveu parte do problema ou está sob controle, né? Porque não vai acontecer. E aí, por isso que eu falo, né? Precisa tirar também os outros fascistas e os conservadores aí das outras esferas, né? Para não parecer que eu fui muito otimista com o negócio, eu discordo que o Bolsonaro tem um monopólio dessa direita violenta. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Porque assim, a grande dificuldade de análise política no governo Bolsonaro é assim, a política interna do Exército é muito opaca. Então, assim, outro dia a gente descobriu, porque o cara resolveu falar, que a nota do Vilas Boas na campanha de 2018 tinha sido aprovada pelo alto comando. Não era só uma coisa dele. Cara, assim, para uma coisa dessa todo mundo não já saber, é porque o negócio lá é bastante
pouco transparente assim para o resto da política brasileira. Então, assim, quando me perguntam vai ter golpe, eu falo, cara, não sei, porque uma das principais variáveis eu não tenho como medir, entendeu? Porque parece claro o seguinte, eles não toparam o golpe em 2020, que o Bolsonaro queria fazer. O Bolsonaro fez tudo para dizer que ia dar golpe, não sei o quê, na hora do vamos ver, não teve golpe. Então, assim, e isso claramente para mim é porque ele chegou lá para os caras falando que queria, os caras falaram, cara, não vamos dar golpe para você não, desculpa aí. Agora, ele está fazendo propaganda com os médios oficiais desde a campanha de 2018. Né? Assim, ele vai em evento militar, assim, ele está tentando formar uma geração de golpistas. Né? E isso eu acho que vai ser um problemão quando ele sair. Entendeu? Porque vai ter gente, tanto no Exército quanto na polícia, que vai fazer a seguinte leitura: o Bolsonaro foi um desastre porque ele era muito ruim, assim, o que também ninguém discute, certo? Ele é muito ruim. Então eles vão dizer assim, não, o Bolsonaro era um imbecil, o Bolsonaro não comprou vacina, assim, qualquer um de nós teria comprado vacina, a ditadura militar teria comprado vacina, provavelmente. E eles vão tentar um outro cara ou uma outra coisa, entendeu? Eu tenho medo disso. Eu acho que a hierarquia das Forças Armadas vão ter que passar por um processo de disciplina lá dentro mesmo, desses caras que o Bolsonaro convocou a insurgência, entendeu? E aí eu acho que, assim, para não ficar desesperado, a hierarquia militar tem um certo incentivo de fazer isso, porque eu acho que eles calculam, ao meu ver, acertadamente, que se tivesse um golpe agora, mudaria a cúpula das Forças Armadas. O Bolsonaro, mesmo se essa cúpula atual apoiasse o Bolsonaro ou deixasse ele dar um golpe, o Bolsonaro não os considera bolsonaristas raiz, entendeu? Eles não os consideram assim fiéis o suficiente a ele. E eu acho que esses caras sabem que se o Bolsonaro ficasse com a faca e o queijo na mão, eles iam rodar. Entendeu? O Bolsonaro ia promover uns caras mais extremistas lá, que ele já sabe quem são, ia tentar um negócio desse. Uns bombeiros, os militares, uns malucos desses, né? Uns caras... E gente dentro do Exército que não progrediu tanto na vida porque era maluco e agora é a chance dele. Tipo ele. Exato, exatamente. Então, assim, por exemplo, nesse caso agora do Pazuello, teve uma versão que eu não sei, não posso confirmar nem rejeitar, porque eu não tenho informação de dentro das Forças Armadas, que era o seguinte, que os caras toparam não punir o Pazuello, porque se eles punissem e o Bolsonaro tentasse revogar a punição, mesmo se eles não aceitassem a revogação, etc., o clima ficaria insustentável e aí o comando das forças teria que renunciar de novo, e isso daria a chance para o Bolsonaro botar um cara dele, entendeu? Porque já tem cara dele chegando perto na fila, entendeu? Porque a promoção é altamente dependente de idade, de grado de quantas estrelas o cara tem, né, etc. Então tem gente dizendo isso, que eles toparam justamente para não dar para o Bolsonaro, e que o Bolsonaro, inclusive, teria armado essa falcatrua toda para tentar fazer uma crise que permitisse a ele uma nova rodada de demissões, e aí nessas ele vai passando gente dele na fila. Eu acho que o Bolsonaro perder a eleição, que eu acho o mais provável ele perder. Assim. Eu não cravo que ele vai perder, não, mas assim, eu acho que, e pelo amor de Deus, o cara que achar que está ganho para a oposição é um idiota. Mas assim, mas eu não acho que ele é favorito na eleição. Agora, mesmo ele perdendo, esses extremistas que ele formou vão ficar aí, cara. E tudo bem, o cara é oportunista, pode ser que tem os caras que no dia seguinte vão entrar pro PT, entendeu? Assim, tem os caras que estão apoiando o Bolsonaro por oportunismo, vão apoiar o próximo cara por oportunismo. Mas tem os caras que não, entendeu? Tem os caras que vão sair achando mesmo que o que faltou foi o Bolsonaro ser um cara mais competente, mais inteligente. Isso eu não descarto que a gente tenha problemas com isso mais na frente, não. Por isso que eu acho que assim, o Bolsonaro não precisa só perder, a gente precisa realmente fazer um pacto político de longo prazo quando ele sair, entendeu? Que ninguém radicaliza e a gente vai tentar chegar a um acordo sobre algumas grandes questões e aí a gente discorda do resto, pacificamente e tal. Mas assim, eu acho que a gente precisava fazer pelo menos um projeto de uns 10 anos que, seja lá quem ganhar a eleição, não vai ter briga de rua, entendeu? Eu acho que é possível. Porque eu acho que assim, todo mundo vai ter que desistir do seu plano A, né? Quer dizer, então, assim, o cara de esquerda acha assim, pô, tô amarradão que o PT caiu e agora eu vou poder fazer o governo de esquerdão que eu sempre quis. Cara, não vai, acabou, deu errado. Isso não vai acontecer. E o cara de direita, que tá desde que a Dilma caiu achando que vai ter um almoço grátis, aí um governo que vai fazer um monte de reforma liberal sem preço nenhum, custo nenhum para ele, entendeu? Sem cobrar imposto dele, sem fazer política social, sem fazer não sei o que lá, esse cara vai ter que desistir desse plano A também. Isso deu errado. Então vai ter que ter uma certa... Já começou a haver uma certa movimentação sobre isso, quando estava o debate de terceira via. E eu acho que algumas ideias dessas eu acho que vão ter que ser resgatadas aí por quem ganha a eleição.
visto nas últimas semanas alguns movimentos nessa direção, né? E Freixo, e que tem causado até muita rancor, né? Na esquerda a qual eles pertenciam. Você acha que essa é a estratégia assim, adequada e você acha que isso vai render frutos necessários e bons? Ou que leitura você tem feito desses desenhos, né? Porque a gente falou aí dessa terceira via que caiu por terra, né? Então, quem poderia aparecer aí como alternativa? O Ciro deve estar em Paris nesse momento, né? Então, a gente também exclui ele aí dessa possibilidade. Mas, né? Assim, então, vamos pensando num cenário aí, né? A gente já sabe que tem extrema-direita, o Bolsonaro. No centro, essa terceira via ainda não se configurou. Eles perderam os elementos que eles tinham aí de maior viabilidade, né? De uma campanha mais promissora. Na esquerda se falou um pouco do Lula, mas não há unanimidade, né? Não há consenso. O que você vê aí para essa esquerda? Quem vai ser o rival do Bolsonaro? Não, eu acho que o rival do Bolsonaro pela esquerda vai ser o Lula mesmo. Agora, mas com quem traz? Então, eu acho uma movimentação muito importante essa do Freixo e a do Flávio Dino, né, que hoje anunciou que se desligou do PCdoB e que provavelmente, pelo que se diz, vai entrar no PSB, como fez o Freixo. Então, o que estaria acontecendo é que o PSB estaria tentando ocupar esse espaço entre o PT e o centro, né? Seria uma versão mais moderada do PT, que acabaria virando um aliado mais ou menos permanente dos petistas, e seria a maneira do PT moderar seu programa, etc., seria fazendo essa aliança com o PSB. Eu acho que, no momento, isso é muito bem-vindo. Eu acho que a gente está precisando de um negócio desse. Eu entendo que o cara lá, que é militante do PCdoB ou do PSOL, tenha ficado chateado com a saída de grandes nomes do seu partido, né? Porque o cara do PSOL, por exemplo, que milita, sobretudo, pensando não digo nem numa revolução, mas, enfim, numa transformação social mais profunda, de longo prazo, ele tem o direito de fazer isso, entendeu? E para essa estratégia, fazer aliança é ruim, então ele tem o direito de ser contra, entendeu? Ninguém discute que essa posição é permitida, é admissível. Da mesma forma que o PCdoB é a mesma coisa. Só que a questão é a seguinte, a situação objetiva é urgente, assim, a crise está na nossa porta. Então, eles têm, esses grandes nomes, claramente têm peso eleitoral para ajudar a derrotar a ameaça que o Brasil está enfrentando. Então, eu acho que eles estão fazendo certo, entendeu? É melhor levar esse peso eleitoral para uma alternativa eleitoral mais viável, que tem a chance de derrotar o Bolsonaro, entendeu? Se depois o Lula ganha e aí o pessoal mais à esquerda vai ficar xingado de pelego, etc., enfim, aí a gente vê, entendeu? Mas eu acho que seria um absurdo se eles não tomassem essa decisão para evitar isso, né? Eu acho que eles estão indo para a briga, assim, eu acho que é uma demonstração de coragem dos dois, entendeu? Seria mais confortável para eles ficarem onde eles estavam, e eu acho muito positivo isso ter acontecido, inclusive pelo seguinte, porque eu acho que muitas das conversas interessantes dos últimos anos da esquerda aconteceu entre essas pessoas, aconteceu no PSOL, entendeu? Aconteceu dentro do PSB, entendeu? Assim, eu não acompanho muito o debate no PCdoB, mas eu sei que o Flávio Dino fez um trabalho muito bom lá. Então, assim, É a Manuela, né? A Manuela, exatamente, que inclusive tem algumas posições diferentes do partido, né? Então, porque o PCdoB também é outro lugar, que, assim, eu sei por amigos que lá tem altos debates lá dentro, mas a gente também não fica sabendo muito o que eles estão discutindo. Então, assim, eu acho que isso vai dar uma renovada também, porque o PT, quando teve o impeachment, teve uma coisa que eu achei psicologicamente bastante compreensível, mas que acabou sendo politicamente um desastre, que foi entrar num discurso muito defensivo, entendeu? De não admitir erro nenhum, e de tudo é conspiração da CIA, e de tudo porque a direita derrubou a gente porque a gente ajudava pobre, e a gente não tem erro nenhum, entendeu? Não tem que revisar programa nenhum, não teve nada que estava errado, entendeu? Isso foi um desastre, assim. Inclusive eu acho que em 2018 o PT não achava que ia chegar em 2018 já com chance de ganhar. Eles achavam que ia ter um longo inverno. E por isso que eles adotaram esse programa mais à esquerda, porque eu acho que esse é um programa para uma longa oposição, entendeu? E eles foram meio surpreendidos pelo desastre do Temer, eu acho. E não dá mais para ser surpreendido de novo, entendeu? A gente precisa fazer um debate dentro do PT, inclusive melhor do que o que foi feito para 2018, e eu acho que parte desse debate estava acontecendo na campanha do Boulos, estava acontecendo na refundação do PSDB no Rio pelo Molon, entendeu? O Molon fez um trabalho de
reorganização do partido, de aproximação com os socialistas chilenos, entendeu? Assim, teve um seminário no Rio do PSB com o Partido Social Democratas aqui do continente, assim, que foi muito bom. Então, assim, teve uns debates bacanas na esquerda que passaram por fora do PT, que talvez agora se encontrem com o partido nessa aproximação com o PSB, entendeu? Eu sou otimista com relação a essa movimentação. Tudo pode dar errado, né? A gente não tem como saber se vai dar certo. Mas é o que eu faria. Eu acho que eles têm razão de fazer. Tanto o Freixo e o Dino têm razão, o PSB está fazendo muito bem em tentar se reorganizar. O PSB teve uma época péssima, agora se vocês quiserem eu falo sobre isso, mas e eu acho que a esquerda tá jogando direito no momento, assim, porque ela ficou muito perdida, né, durante muito tempo. Cara, acho que a gente vai encerrando. Você quer deixar algum recado para alguém? Mandar um oi para a BIM? Pois é, os meus colegas lá da Polícia do Senado, deixar um abraço para vocês, entendeu? Assim, entendeu? Pô, vou aí tomar um café com vocês, pode deixar, entendeu? Estamos aí. E junho que vem estamos aí de volta. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.